lembrando algumas coisas da minha infância e se maquiando. Vamos comigo, meus maravilhosos. Eu não sei muito bem me maquiar, né? Mas eu vou dar um jeito. Eu lembro algumas coisinhas, poucas coisas que eu fiz na minha infância e eu vou estar aqui contando pra vocês. E a última, eu tenho certeza que todos vocês também já fizeram. Vamos lá. Vou começar pela minha sobrancelha, né? E vou contar pra vocês a primeira coisa que eu fiz na minha infância. Gente, eu amava brincar com as escovas de dente. Eu enchia a pia de água e fazia as escovas de dente como se fosse minha Barbie, né? Era minhas Barbie. Eu pegava minha escova de dente e fazia que nem como se fosse minha Barbie e brincava. E eu amava, gente, eu amava de verdade. Era as minhas Barbie sereias. E essa foi uma das coisas que eu fiz muito na minha infância. E agora eu vou passar a base, né? Eu vou usar essa base aqui que é da Dalla, né? E vou contar pra vocês a segunda... Eu vou passar bem pouquinho, gente, que eu tô sem bucho e vou passar com a mão mesmo. A segunda coisa que eu fiz na minha infância. A segunda coisa que eu fiz na minha infância... Eu tinha um amigo que morava vizinho de mim. E aí, eu costumava dar suco a ele. Mas, na verdade, não era suco. Era água com um pouquinho de detergente. E aí, eu como era criança, né? Vocês sabem que criança apronta toda, né? Eu ainda fiz isso umas 3 vezes, gente. E ele sempre caía. Ele sempre pensava que era suco, né? Eu colocava daquele detergente, que ele é vermelho. E aí, parecia suco de morango. E eu dava a ele, né? E essa é a segunda coisa que eu fiz na minha infância. Base passada. E agora eu vou falar pra vocês a terceira coisa que eu fiz bastante na minha infância. E vou passar esse blush aqui, né? Olha, gente, eu não sei muito bem me maquiar, tá? Vou passar esse bem fraquinho. A terceira coisa foi que eu amava brincar com os caroços de manga, gente. Eu amava brincar com caroço de manga. Porque tem aqueles pelinhos, né? Tem os cabelinhos que ficavam do caroço de manga, né? Quando ele tava bem madurinho. E aí eu pegava o caroço de manga e ficava brincando, penteando os cabelos, brincava mesmo, fazia que nem como se fosse minha boneca. E eu amava, gente, eu amava. Essa foi a terceira coisa que eu fiz muito na minha infância. E a quarta coisa que eu fiz também bastante na minha infância era o meu doce predileto, que era farinha com açúcar, gente. Eu amava farinha com açúcar, era o meu doce favorito, né? Era farinha com açúcar. Eu fazia bastante. E agora eu vou falar pra vocês a última coisa que eu fiz, ai meu olho, na minha infância. E eu tenho certeza que vocês também fizeram bastante. Vamos lá. Eu vou falar passando esse pauzinho de banana aqui. E a última coisa que eu fiz bastante na minha infância, e eu tenho certeza que vocês também fizeram, foi falar com meu amigo imaginário. Eu tinha um amigo imaginário, gente. E eu sempre conversava com ele, né? Às vezes até quando eu tava andando, era eu andando e eu conversando com ele do lado, né? E aí, diz aí, você também teve um amigo imaginário? Meus maravilhosos, e a minha maquiagem ficou assim. E aí, o que é que vocês acharam? Eu achei que ficou mais ou menos. E aí, você lembra alguma coisa da sua infância? Se você lembra, deixa aqui nos comentários. E diz aí o que é que você achou da minha maquiagem. Beijo!